Olá, professores de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, Giovana, do CNP de História. Desejo boas-vindas e um bom dia de trabalho a todos. Nossa proposta hoje de discussão ela é extremamente importante, mas será tratada com certa brevidade, de forma concisa, visto a particularidade envolvida nas avaliações que estão previstas em nosso calendário. Propriamente falando do SAEB, também do PISA e a perspectiva de termos o retorno da avaliação de ciências humanas no SARESP. Não ainda para esse ano, provavelmente, estamos esperando a definição da resolução vinculada ao SARESP, mas já cogitada a possibilidade, de retorno da área de ciências humanas e da área de ciências da natureza para avaliação. A princípio, eu trago uma reflexão desenvolvida por Jussara Hoffmann, pensando na avaliação e sua importância para uma educação libertadora, para uma escolha inclusiva, desde que seu papel não seja o de apresentar verdades autoritárias, mas investigar, problematizar e principalmente garantir o acompanhamento dos alunos. Nessa perspectiva, e dado o momento vivenciado por todos, esse momento de pandemia, nos cabe refletir qual é o papel da avaliação, tanto da avaliação interna, quanto as chamadas avaliações de larga escala, avaliações externas. Acima de tudo, é importante a gente está se referenciando a um diagnóstico possível do impacto sofrido nesse período de pandemia, mas também de sequelas, consequências que vêm de períodos anteriores. Então, analisar esses efeitos da pandemia na perspectiva da aprendizagem dos alunos, nos possibilita planejar ações assertivas, ações qualificadas, pensando no que aconteceu nesse período em que nossos estudantes, tiveram aulas remotas, aulas híbridas, enfim, até pensando numa perspectiva dos alunos que não tiveram acesso ao ensino remoto. E esse impacto que trouxe a aprendizagem, tanto no aspecto socioemocional, quanto no risco de evasão dos nossos alunos. A avaliação interna ela tem essa característica de verificação dessa aprendizagem dos estudantes de forma mais direta e objetiva, explicitando-se os resultados do processo de ensino e aprendizagem de forma muito mais direcionada. Nós temos várias modalidades com os tipos de avaliação interna que se configuram também como diagnósticas, como formativas e também como sumativas. Nós temos esses processos desencadeados na escola e na perspectiva das avaliações externas, também chamadas de larga escala, a gente já tem uma relação, uma articulação direta com os instrumentos para a elaboração de políticas públicas para os sistemas de ensino. E esse redirecionamento das metas e expectativas de aprendizagem dos alunos. Então, abrangendo esse conjunto de escolas, uma rede de escolas, e permitindo a comparação entre os resultados obtidos pelas escolas, através desses instrumentos comuns que são utilizados, consegue-se uma abrangência que se configura em políticas educacionais diferenciadas. Nós temos nessa construção, então, nesse processo de considerar essas avaliações de larga escala, essas avaliações externas, nesse momento, a perspectiva de acontecer a avaliação do PISA, que viabiliza essa comparação internacional, do SAEB, que permite a comparação nacional, e do SARESP, que já tem essa perspectiva estadual, da rede estadual. Quando eu iniciei a fala falando de particularidade da situação, é porque nós temos o direcionamento amostral das duas primeiras avaliações. Então, para a PISA, SAEB, nós não teremos
a participação de todas as escolas, né, da diretoria de ensino de Mojimirim. O PISA, por exemplo, que avalia o desempenho dos estudantes na faixa dos 15 anos de idade, tendo como referência para essa avaliação as áreas do conhecimento em leitura, matemática e ciências, né? E produzindo indicadores que contribuem para a discussão da qualidade da educação nos países participantes, a única escola prevista para a participação na avaliação do PISA é a escola Hernani Calbucci, professor Hernani Calbucci de Mojimirim. No caso do SAEB, está prevista a participação da escola São Judas Tadeu, aqui de Mojimirim, na parte de ciências humanas para o 9º ano. O SARESP, né, que visa esse diagnóstico da situação da escolaridade básica paulista, vinculado, né, à orientação aos gestores do ensino no monitoramento das políticas voltadas para a melhoria da qualidade educacional. Essa tem uma abrangência maior, ganhou certas particularidades, certas características ao longo do tempo. Nós tivemos a participação de ciências humanas até 2013, salvo engano, uma participação muito meritória e digna de elogios, porque sempre tivemos resultados satisfatórios, com a maioria dos alunos no nível adequado em ciências humanas, né? E acabou tendo essa diferenciação, com foco mais em língua portuguesa e matemática, e agora possivelmente uma retomada das avaliações contemplando outras áreas de conhecimento. Então, na concepção, na construção da avaliação SAEB, e, de certa forma, em todas as avaliações externas, nós vamos ter os descritores, embasados pelas matrizes de referência, no qual há o descritivo das habilidades esperadas nessas avaliações externas e que orientam a construção e a elaboração dos itens. E os distratores, né? Como nós temos essa construção de uma prova com várias alternativas de múltipla escolha, então não é aleatório a escolha e a construção, é um processo bastante complicado, porque as alternativas consideradas incorretas, elas já direcionam para uma interpretação, né, e a construção de uma lógica que nos indicam que tipo de fragilidade está acontecendo ali no processo de aprendizagem. Então, há intencionalidade em cada alternativa que foi construída. E essa funcionalidade, esse direcionamento nos permite pensar que esse aluno não se apropriou de um conteúdo conceitual, de um conteúdo factual, que esse aluno não se apropriou, tem dificuldade, tem uma fragilidade com a questão da interpretação, da compreensão de um texto, da compreensão de uma charge, da compreensão de uma ironia. Então, o erro, que é chamado de distrator, ele é indicativo também daquela fragilidade, daquilo que deve ser pontuado e ser desenvolvido de forma mais complexa, de forma muito mais criteriosa dentro do currículo. Com relação à matriz de referência de ciências humanas, eu disponibilizo aqui o link, mas é passível de ser encontrado no sistema de busca, é muito fácil, né? Seria interessante a leitura na íntegra desse documento, para que vocês se apropriem, né, daquilo que está previsto para o 9º ano. O ano traz normalmente esses eixos do conhecimento e os eixos cognitivos envolvidos. Então, nós temos em eixos do conhecimento os grandes temas, né, que são abrangidos na avaliação amostral, perpassando por tempo e espaço, natureza, questões socioambientais, culturas, diversidades, poder, estados, instituições, cidadania, direitos, relações de trabalho e os eixos cognitivos envolvidos naquela questão.
que perpassam por esses 3 itens vinculados ao reconhecimento e recuperação, compreensão e análise, e avaliação e proposição. E essa organização que nós temos, e essa articulação ela é encontrada de forma que não vai acontecer uma incoerência numa avaliação como SAEB e como SARESP. Nós nos referenciamos, então, ao utilizar o currículo paulista, nós nos referenciamos à BNCC e também as matrizes de referência do SAEB, criando uma articulação e um processo conexo dentro dessa estrutura de avaliações. Como um exemplo, pegando a Base Nacional Comum, então nós temos em História, 9º ano, como unidade temática, a questão da modernização, da ditadura civil-militar, redemocratização, Brasil após 1946, e as habilidades vinculadas a essa questão, que são as habilidades 19, 20 e 21 do 9º ano. Os objetos de conhecimento são os anos 60, a ditadura civil-militar, os processos de resistência, as questões indígenas e negras, ditadura, enfim. Se nós nos referenciarmos ao currículo paulista, nós teremos isso presente no material do 3º bimestre do 9º ano, incluindo essas habilidades que foram mantidas. Todas as habilidades da BNCC foram mantidas, lembrando que às vezes elas se desmembram, por isso que nós encontramos no código alfanumérico, às vezes as letras A, B e C, quando as habilidades são desmembradas, e às vezes um sinal de asterisco indicando que houve o acréscimo de uma habilidade a essa situação. Então, nós temos dentro do currículo paulista, dentro dessa proposta, o tema, o eixo temático, o objeto de conhecimento e as habilidades comuns à BNCC, né? E dentro desse quadro de referência, da matriz de referência do SAEB, os eixos de conhecimento estão presentes e vinculados à cidadania, direitos humanos e movimentos sociais. Em geografia, nós também vemos essa consistência, essa articulação, por exemplo, no 9º ano, tendo como unidade temática o mundo do trabalho, os objetos de conhecimento, transformações no espaço, na sociedade urbana e industrial, vinculada ali ao eixo de conhecimento, relações de trabalho, produção e circulação, e também presente no currículo paulista no 3º bimestre, com unidade temática mundo do trabalho e as habilidades extremamente e diretamente direcionadas e correlacionadas à BNCC. O currículo ele nos traz, então, essa possibilidade de desenvolvimento. O caderno do aluno, o caderno do professor, ele se propõe a ser um subsídio, a estruturar o desenvolvimento dessas habilidades envolvidas, né, dentro desse eixo temático. E a gente tem toda essa referência, essa construção progressiva para que o aluno desenvolva esse conteúdo citado anteriormente. Então, nós temos um texto aqui, temos chart na sequência, enfim, é uma construção, uma situação de aprendizagem que visa realmente desenvolver de forma progressiva esse conhecimento, né? E as possibilidades vinculadas a uma questão maior, que é justamente isso, que o aluno esteja apto a incluir os descritores que estão presentes tanto na prova PISA, quanto no SAEB, quanto no SARESP, né? Se falamos do desenvolvimento de um conteúdo conceitual, factual, procedimental, um conteúdo atitudinal, isso está diretamente relacionado à competência leitora e escritora desse aluno. A capacidade dele de localizar informações explícitas, implícitas em um texto,
fazer uma leitura de um gráfico, uma situação, construir um gráfico, enfim, são processos que se tornam naturais na construção de um leitor proficiente. E temos a possibilidade, além do currículo, além daquilo que é desenvolvido por vocês, professores, tudo que é proposto no seu planejamento e que você tem competência para analisar, nós temos esses suportes, esses subsídios que são criados, construídos e que podem ser utilizados para uma retomada dessas situações. O repositório do Centro de Mídia, ele se torna bastante interessante nesse aspecto, por termos aulas gravadas e que podem ser indicadas aos alunos, às vezes, numa situação que se prevê um aprofundamento, trazer uma dinâmica diferenciada realmente. Porque às vezes é na situação de pensar a estratégia utilizada que o professor vai diversificar e garantir com que o aluno se aproprie desse conhecimento. Então, nesse sistema aqui do Centro de Mídias, onde a gente tem repositório, o sistema de busca é bastante complicadinho ainda, tá? Ser bem realista nesse aspecto. Mas eu queria vincular a uma habilidade dentre aquelas citadas na história, no nono ano. Então, fiz o sistema de busca através de seleção de aula, estabelecendo que o ciclo que eu procurava eram os anos finais, o ensino fundamental anos finais. Coloquei o componente curricular, mas quando se vincula a habilidade, o sistema disponibiliza todas as habilidades de todas as áreas, de todos os componentes, de todas as séries e anos. Então, isso é meio que um trabalho minucioso de se procurar determinada habilidade. Ao longo disso, eu encontrei, então, dentro do repositório do Centro de Mídias, quando eu fiz a busca pela habilidade 19 do nono ano de História, que é identificar e compreender o processo que resultou na ditadura civil-militar no Brasil e discutir a emergência de questões relacionadas à memória e à justiça sobre os casos de violação dos direitos humanos, encontrei esse repertório no qual nós temos 8 aulas gravadas. Então, é uma possibilidade didática que se apresenta, né? Ou de se propiciar ao aluno essa autonomia e esse sentido de ser um investigador, um pesquisador e aprofundar também o assunto através disso, né? Outro recurso educacional que nós temos, que tem sido reativado e tem um material bastante magistral, sabe? Eu achei bastante interessante realmente, é o site do Currículo Mais, .educacau.sp.gov.br, que no sistema de busca lá eu coloquei o ensino fundamental, anos finais, um processo de seleção mais minucioso, coloquei história e usei como palavra-chave a ditadura militar. Encontrei esses objetos de aprendizagem, né, que são materiais riquíssimos que podem ser utilizados pelo professor para estabelecer uma metodologia, um repertório diferenciado em sala de aula. O que vocês já dominam, mas é bom a gente sempre ter acesso e conhecimento dessas possibilidades. Mas porque daí já entra em questão, às vezes, de direitos autorais e tudo mais, toda essa complexidade que se dá, às vezes, a utilização de determinadas mídias, de determinadas referências. Então, nessa busca sobre a ditadura militar, eu encontrei um material que é simples, mas muito refinado, muito bem elaborado, né? Trazendo documentários, né? E até questionamentos, como seria a nossa vida se o AI-5 estivesse em vigor. São abordagens diferenciadas, são possibilidades diferenciadas, né?
para que o aluno desenvolva determinada habilidade. Existe a possibilidade, que não deve ser nunca descartada, né, de que vocês se referenciem também aos dados disponíveis no CAED relacionados à AP. Verificando o 9º ano, nós tivemos uma taxa de participação da nossa diretoria de 59% de alunos. E o percentual de acerto, 47%, sendo que a média estadual foi 43%. Se a gente for verificar as habilidades que foram contempladas nessa terceira AP, vocês vão verificar que a 19, que eu estava citando anteriormente, consta ali. E nós tivemos uma média de acerto, percentual de acerto nessa habilidade na diretoria, tá? Daí é interessante esse movimento de vocês verificarem perfil escola, como que se deu isso na sua escola, conhecendo aluno por aluno, né? Nós tivemos um percentual de 58% de acerto. Isso, no processo de verificação ali da AP, a gente encontra no modelo que é disponibilizado na intranet 2 questões baseadas nessa habilidade, que foram construídas pensando nessa habilidade, que envolve muito a questão da competência leitora. Lógico que o aluno tem que ter se apropriado do conteúdo conceitual, que envolve a ditadura militar, mas a gente encontra ali muita dessa situação sendo explicitada dentro do texto, que serve como referência para o questionamento, envolvendo essa competência leitora, essa capacidade de interpretação do aluno, tanto na questão vinculada aos festivais da canção também, que está estreitamente relacionada à habilidade. Então, é muito interessante que esse movimento de ver lá no CAED, na AP, como que foi o comportamento dos alunos nessa questão, até trabalhar essa questão em sala de aula, vendo os pressupostos, como que esse conhecimento é construído, né? Quais são as hipóteses construídas por ele, para que a gente repense, às vezes, um processo de recuperação ou um aprofundamento da temática. Agradecemos a atenção de todos, a gentileza da atenção de todos, né? Sempre pensando nesse aspecto de mostrar essa articulação do material, mas com o ensejo de que vocês possam estar manuseando esse material, estudando o currículo, a BNCC, as matrizes, enfim, tudo isso serve de referência para as nossas ações pedagógicas. Muito obrigado por tudo. Nossos agradecimentos aqui da equipe de Ciências Humanas, eu e Marcela agradecemos muito. Inclusive, uma parte do material utilizado, nos reportamos a uma seleção realizada pela equipe de PCNPs da Diretoria de São José dos Campos. Então, nossos agradecimentos a Cíntia, Poliana e Regi. Esse trabalho colaborativo é muito importante em todas as instâncias, né? Tem que ter esse apoio. Um bom trabalho, uma boa semana para todos.